Olha aí, quem voltou? João Magalhães, rapaz. Seja bem-vindo, João Magalhães. Obrigado. Olha, eu queria dizer que, na verdade, na minha opinião, você não tirou férias. Dado o tempo de ausência, foi muito mais uma licença-prêmio do que uma férias, viu? Obrigado, Moço do céu. Só o Tássio perguntou em 5 vezes. Tássio, o João volta quando? Não, volta daqui a 5 dias. Meu Deus do céu. Tem aquela licença-prêmio do Estado, aliás. Passa 180 dias, 150. Sim, Pronto, foi do João. Meu amigo João, seja bem-vindo. Prazer recebê-lo de volta. Obrigado, Douglas. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Revigorado? Graças a Deus. Pronto. Olha só, eu queria... Essa questão aí, aproveitando essa foto aí, e o GC aí da Edna, viu, Rafael? Só para a gente ouvir rapidamente os três aqui, eu tava ali começando com o LS. Ó, vamos lá. A chapa vencedora em São Lourenço do Piauí, o prefeito é do PSD, partido do deputado Júlio César, e do deputado estadual Jorge Neto. Isso. O vice é do Progressistas, ligado ao senador Ciro Nogueira. Quer dizer, o Progressistas é o partido do senador Ciro Nogueira. Então você tem lá uma aliança entre um partido aliado ao Karnak e um partido oposicionista. Que se não acontecer nada, um tsunami daqui para a próxima eleição, deve ser a mesma chapa que vai concorrer à reeleição em São Lourenço do Piauí. Então, só para a gente ter uma ideia, que esta eleição suplementar já dá uma demonstração da dificuldade daquela tese do ex-deputado estadual João de Deus, presidente do PT, do Piauí, de tentar unir a base aliada, aliás. Vai ser complicado, viu? Sim, Douglas. Boa tarde a você, aos colegas e telespectadores. São 224 municípios, ou seja, 224 eleições diferentes, contextos locais, questões partidárias peculiares, situações que envolvem famílias e lideranças, cada uma com as suas características próprias. Aí isso para apaziguar, tendo por referências padrões estaduais, em alguns casos vai ficar bem difícil. A ideia é tentar manter unido sempre PT, MDB, PSD, Solidariedade, esses partidos que já apoiaram a eleição de Lula, Rafael e Wellington Dias aqui no estado do Piauí. Mas diante de uma peculiaridade como essa, aí você citou o caso de São Lourenço, o governador Rafael tem dito que vai entrar o critério pessoal. Em que sentido? De apoiar quem o apoiou em 2022. Se o critério partidário não der para consensuar a situação, entra o critério pessoal. Caso a caso, pessoa a pessoa. Quem apoiou Rafael Fonteles deverá receber de volta esse apoio na eleição municipal de 2024. João Magalhães, a questão, a gente sabe muito bem disso, a gente já cobriu várias eleições, são as particularidades locais. Muitas vezes tem ligações históricas, de anos, entre os candidatos. É amizade, muitas vezes a questão familiar, muitas vezes até parceria em negócios, são parceiros históricos de negócios. Aí também, no caso da oposição, quer dizer, quem está na situação, quem está na oposição, realmente é uma rivalidade que muitas vezes é alimentada de geração em geração também. Se você for analisar o histórico, nunca esses lados estiveram no mesmo palanque. São muitas questões para tentar colocar um modelo estadual em cada município, né? Olha, Douglas, boa tarde novamente para você, boa tarde a todos. De fato, o contexto municipal ele sempre vai se sobrepor ao contexto político estadual, porque de fato, quando a gente fala em cidades do Piauí, e aí é bom a gente lembrar que no Piauí são mais de 160 municípios que possuem até 10 mil habitantes, ou seja, a própria convivência das pessoas no município, ela tem uma lógica muito diferente do que ocorre numa capital ou em uma cidade maior. Quando a gente fala em uma cidade até 10 mil habitantes, a gente está falando de fato de uma cidade onde todo mundo se conhece, onde grande parte da população tem um nível de parentesco, enfim. Então, todas essas relações, elas se sobrepõem muitas vezes à lógica política. Então, é por isso que o contexto municipal, ele acaba se sobrepondo ao contexto político estadual. Na hora de formar a aliança ali para buscar o comando de uma prefeitura, o que vai protagonizar a discussão é o contexto municipal, independentemente, inclusive, das questões partidárias.
porque de fato, quando a gente começa a analisar o cenário de uma cidade, principalmente dessas pequenas cidades, a gente acaba tendo ali uma lógica que faz com que as pessoas sejam aliadas por vários motivos, principalmente esses que você citou, ou porque são parentes, ou porque tem uma relação de parceria nos negócios, enfim, ou porque são aliados históricos. Então, quando a gente leva em consideração que no Piauí, eu repito, a gente tem 160 cidades com até 10 mil habitantes, a lógica da eleição municipal, ela sempre vai se sobrepor à lógica das alianças estaduais, assim como a lógica de uma eleição estadual se sobrepõe à questão do contexto político nacional. Político nacional, a gente até pode discutir questões ideológicas, já na eleição estadual vai ser muito mais uma questão pragmática de aliança ali no determinado momento da eleição. Então, esses critérios estaduais, eles não se encaixam quando o assunto é definição das eleições do contexto municipal. Douglas. Ô, Tasso, pois não, Tasso, só para uma informação de mais momento. um elemento aí, você acrescenta o que você quer falar. Você pode ficar à vontade. Que é o seguinte, se houvesse a possibilidade de transferir esse modelo, ótimo. Por exemplo, o governador Rafael Fonteles ficaria mais fácil. Tem um lado, tem outro lado, e ele iria subir no palanque que está alinhado ao Palácio Caraca. Quando não há, volta aquele critério original do governador, que é, eu vou estar com quem esteve comigo durante a eleição. Então pode haver, então, qual é o único partido que o governador vai estar em todos os palácios? PT. É lógico, isso aí não teve um candidato do PT que não apoiasse Rafael Fonteles, não é? Mas tem dos outros partidos, mesmo os aliados, em alguns casos não houve. Então você pode ter ali deputados estaduais e federais subindo num palanque e o governador não subiu. Douglas, só uma informação que coloca quase tudo que a gente falou por terra. O vice-prefeito de São Lourenço, eleito ontem, acaba de ser preso. Agora há pouco foi preso o vice-prefeito de São Lourenço. O que foi eleito ontem? Isso, Wallace Rangel de Oliveira Paz Damasceno, conhecido como Neném. Ele e a ex-candidata a prefeito do município, Michele de Oliveira Cruz, foram presos suspeitos de boca de urna. Ou seja, parece que não é o fim da polêmica e da dificuldade do município de São Lourenço do Piauí. Estabilidade grande, viu, Douglas? O delegado revelou que os dois estariam realizando propaganda eleitoral próximo a locais de votação. A informação completa está no portal Dia. Tá, só pra gente... Aumenta o retorno do Tassene, por favor, para eu ouvir melhor aí. Só pra gente... Porque assim, Tasso, você está falando do vice-prefeito eleito... Isso. Do domingo, ontem, né? Exato. E a outra que você falou... É a ex-candidata a prefeita, conhecida como Michele de Oliveira Cruz. Foi ela que entrou com ação por praticar a boca de urna com o prefeito Cassado. Exatamente. E agora ela é presa sob a acusação de praticar o mesmo crime. De acordo com a informação aqui do Portal Dias, eles irão responder em liberdade, mas o processo lá ocorrer vai ser determinado se haverá consequência direta ou não no mandato do vice-prefeito. Parece que não é o fim da Via Cruz de São Lourenço. Mas aí, rapaz, Via Cruz mesmo. Agora, aí é uma acusação em relação ao vice-prefeito, né? Exatamente. Não tem envolvimento do prefeito. Agora é aquela coisa, se for para justiça eleitoral, tem que ver um entendimento. Acho que se a denúncia contra o vice contamina a chapa toda. Você já imaginou, rapaz, se não for consolidada essa eleição em São Lourenço, outra eleição suplementar? Tá difícil. Meu Deus. Agora, o que para mim soa muito estranho é o seguinte... a ex-candidata, a prefeita... Doutora Michele. Doutora Michele, que foi quem denunciou o prefeito eleito. Bira Damasceno. Após aquela entrevista fatídica lá na Rádio Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato, a denúncia foi por compra de voto, boca de urna. Ela agora é presa pela polícia também por praticar o que ela denunciou. Então, faça o que eu faço, faça o que eu digo. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Depender de política lá em São Lourenço tá difícil, viu? O que mostra também que essa é uma prática muito comum, né, Douglas? Em todos os processos eleitorais. Inclusive, a gente pode até dizer que o que tem aumentado é a fiscalização. Mas a prática em si, a gente sabe que ela é recorrente e que bom que a fiscalização tenha aumentado. Isso tem levado, obviamente, a essas ações a darem algum resultado. Agora, é uma prática difícil de provar, né?
Difícil para você realmente chegar ali. Denúncia tudo bem, mas você chegar na fase de julgamento e provar que houve, é que é o... No caso da cassação do prefeito eleito, não, porque ele deu entrevista. Ele mesmo abriu a confessou, boca, né? Abriu a boca lá e tal. Então, assim, nesse caso aí, agora, os detalhes estão lá no portaldia.com, deve ter vindo através de denúncias, enfim, para dar prisão, então. Quer dizer, a justiça concedeu o mandado de prisão. Então, houve um convencimento ali do juiz de que realmente... Né, ó a notícia que o Portal Dia traz aí. Vamos mudar de assunto. Coloca na tela aí, por favor, essa O imagem governador aí. vai apoiar quem tiver solto, né? Porque Hein? desse jeito aí o governador vai apoiar quem tiver solto. Não, aí vai ficar assim. Quem sobrar. Não, aí vai ficar assim. Alguém chega lá e diz, governador, como é que fica o seu lance? Não, vê quem sobra. Quem sobrar lá, nós vamos ver. Porque, rapaz, tá difícil, entendeu? Coloca a imagem aí. Rapaz, essa é terrível, viu? Olha aí. A imagem aí que você tá vendo, tem o presidente do PT no estado do Piauí, João de Deus, a secretária de Assistência Social, Regina Souza, o presidente da Executiva Municipal do PT em Teresina, Cícero Magalhães, e os pré-candidatos Fábio Novo e Franzé Silva. Qual é a novidade, Tássio Cruz? Demais essa foto aí que parece a cópia da cópia da cópia da cópia. Um por todos e todos por um, né? A novidade, Douglas, se reuniram ontem, né? E pelo que a gente obteve de informação de bastidor, está decidido pelo consenso. Não haverá a votação, não vão bater chapa internamente, como se esperava que fosse ter uma votação no PT. Pelo que nós apuramos, um consenso foi definido e até o final de agosto um nome será o escolhido e o outro acatará essa decisão. Parece que o PT caminha para uma saída menos litigiosa, menos traumática. João Magalhães, aí foi o entendimento dos candidatos, obviamente, tal, mas aí parece que houve uma pressãozinha das lideranças também, né? Com certeza, eu diria até que é um processo de amadurecimento do partido. O PT sempre teve um processo de democracia interna muito forte, mas a democracia era tanto que quando chegava ali no voto, né, o partido saía prejudicado. E é bom lembrar que essa disputa para ser o candidato do PT é importante, mas a mais importante é a disputa pela prefeitura. Não adianta o partido chegar em um nome a qualquer custo, travar batalhas internas e depois o partido sair fragmentado, uma ala sair magoada, e aí quando for na principal eleição, que é para a Prefeitura de Teresina, o partido não falar a mesma língua, chegar desunido para o processo eleitoral. Então a gente vê de fato um processo de amadurecimento, porque ser escolhido o candidato do PT é importante, mas a principal eleição é exatamente a que vai ocorrer ano que vem. E o candidato do partido precisa, no mínimo, contar com toda a sigla unida, né, atuando ali, organizando a campanha eleitoral. O partido já tem uma militância forte, mas se essa militância sair dividida, é claro que o partido perde ali muito. Então, de fato, é uma decisão acertada e com certeza veio com pressão não só de líderes partidários, mas também de outros grupos políticos ali que também já sinalizaram que querem caminhar com o Partido dos Trabalhadores ano que vem, e principalmente o próprio governador Rafael Fonteles, que obviamente tem interesse em que o partido saia unido e que o nome não seja escolhido a qualquer custo. Estamos encerrando aqui, mas ouviu o Eliezer. Justamente, Eliezer, é o seguinte, pelo que a gente sabe, noticia e sabe de bastidores, já bem lá atrás, todo mundo queria evitar a votação na executiva. E como as coisas estavam se caminhando, ia ser uma verdadeira bomba, né? Exatamente. Havia esse acirramento interno muito forte nos quadros do PT, entre a militância, delegados, integrantes do partido. Agora vem essa notícia do consenso. Haverá consenso. Primeiro, quais serão os critérios estabelecidos para escolher um dos dois nomes que estão disputando esse direito de representar o partido na eleição para prefeito de Teresina? Segundo, o que ceder? Vai ceder em troca de quê? Isso pode envolver acordos, em divisão de espaços, em uma provável gestão do partido, eleições de 2026 para outros cargos. Enfim, tudo isso ainda precisa ser esclarecido. O que se tem de certeza agora é que os ânimos estão apaziguados, não haverá eleição para evitar arestas, mas realmente é preciso ainda vir à tona o que pesou nessa decisão que deve repercutir muito na política municipal. Já tinha que definir critério
se houvesse votação, imagine agora sem haver votação. Muito obrigado ao Tássio Cruz, João Magalhães de volta, Eliezer Rodrigues.